Sejam muito bem-vindos ao Empodera Mais, um programa de empoderamento de dentro para fora. E vem comigo para mais um episódio. E estamos hoje no Empodera Mais com a Mariana Oliveira e vamos falar sobre gestão nas redes sociais, gestão de empresas. Como é que funciona? Ela vai tirar todas as dúvidas para nós. Mariana, seja muito bem-vinda ao Empodera Mais e te apresenta para o nosso público. Eu sou a Mari, eu tenho uma agência full service, a Mais Presença, que é uma agência que atende o cliente de ponta a ponta no seu negócio, né? Então a gente cuida da comunicação de ponta a ponta, passando por digital, por off, por tudo que o cliente precisa para fazer uma comunicação eficiente. E essencial, né, Mariana? Exato. Hoje nada acontece sem essa organização. Às vezes a pessoa nem tem uma empresa que cuide, mas ela mesma vai ter que cuidar. Sim. A gente precisa se posicionar. E esse tema é super relevante para ti como especialista, com experiência, trazer para nós, então, os processos de como que funciona e como a gente economiza tempo e dinheiro com consulta com especialistas e auxílio em delegar, né? Essa é a palavra. Exato. Eu acho para muitos empresários que acabam às vezes assumindo, achando que vão dar conta, mas a gente vai começando a crescer, expandir e tem uma hora que precisa delegar. E eu queria saber então, o que exatamente faz uma empresa ou uma gestão de mídias sociais? Que eu acho que é bem amplo, né? É bem amplo, mas eu gosto sempre de começar pelo planejamento, né? Então, quando um cliente, ele contrata uma agência, quando eles vêm buscar mais presença, eu tento sempre entender com o cliente qual a real necessidade dele, né? Quais são os reais problemas que ele tem, por que ele está querendo contratar uma agência, né? A gente atende lá na Mais Presença clientes pequenos a grandes, né? A gente tem pequenas contas, grandes contas e muda muito a necessidade de um de outro. Então, que nem tu estava falando, né, que de negócios menores, às vezes a pessoa mesmo faz. Então, o que está levando ela a procurar uma agência? Isso é o primeiro ponto, porque isso é o problema que ela tem, né? Então, a gente tem todos os tipos de problema. Eu tenho uma pessoa que não tem mais tempo para fazer, eu tenho uma pessoa que não está conseguindo resultados, ou que está tendo resultados, mas as pessoas estão chegando, mas estão chegando desalinhadas, né? Não é o público dela. A gente tem problemas de tráfego, de falta de saber, de conhecer o público, de ter uma pesquisa sobre o público, de entender quem é a pessoa. Qual é o público ideal, o que a gente está comunicando. Exato. O que a gente está comunicando é o que a gente quer comunicar, que é muito importante. Às vezes a gente tem uma comunicação clara, a gente acha que para nós está verbalizando e mostrando através das cores também, do branding da empresa ali, né? Dessa organização, a gente pode ter essa ilusão de que está comunicando de uma forma e não está. É porque marca, a gente sempre brinca lá na empresa, quando a gente vai fazer as nossas reuniões, que marca é um quebra-cabeça, né? São várias pecinhas que tu encaixa e forma aquela marca. E hoje a gente tem uma constante na conversa com os clientes, com os prospects e tal, que eles acham que o Eldorado está nas redes sociais, né? E realmente é uma das mídias que tu usa, é um dos teus pontos de contato, mas ele não pode ser o único, né? Por isso que tu tem que entender muito bem o teu público para que tu consiga estar onde ele está, né? Acho que antecipando um pouco o que a gente vai conversar, mas não, a gente não precisa estar em todos os lugares, a gente precisa estar onde o público está, onde o nosso público está. Então, a gente precisa entender muito bem, o início de tudo é entender muito bem o público e o teu objetivo, né? A gente atende diversos segmentos e, por incrível que pareça, isso acontece muito, nem sempre a venda é o problema, né? Às vezes o problema está que eu não estou conseguindo comunicar. A gente já atendeu clientes aí que têm empresas super consolidadas, mais de 20 anos de existência, que chegaram para nós e disseram: Mari, a gente não está acertando na nossa comunicação, a gente não está conseguindo passar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, então a gente está precisando rever isso. E aí a gente olha para essa comunicação e ela tem muitos ruídos. Exato. Né? Eu falo sempre que, ao invés, tem muita gente que o problema não é aparecer, é aparecer da forma correta. Exatamente. Estar então, ali tu tem da ali forma uma correta. empresa que é valiosa, mas ela não está sendo vista com o valor devido que ela tem.
E esse é uma das dores, né, dos empresários ou das pessoas que divulgam a sua própria marca, que é mostrar este valor, né? E aí é onde entra, então, esse olhar, agora há pouco até com uma outra onde ela falou de olhar de fora. Tu tem que sair, né, deste contexto para conseguir ter uma visão ampla, né, do negócio. E muitas vezes a gente não consegue sozinho. E é importante reconhecer e ver o direcionamento que a gente está tomando, né, nos nossos negócios, para acelerar mais e não perder tempo, porque tempo é dinheiro, é energia, é tudo, né, Mariana? Sim, a gente conversa muito com os empresários no sentido de que o planejamento é a base de qualquer comunicação, né? Sim. Então, que nem você estava trazendo antes, às vezes a gente faz sozinho e aí a gente vai fazendo. Esse vai fazendo porque tem que fazer, às vezes não te traz nada, né? Tu tá fazendo por fazer, tu não tem um planejamento. Eu tenho 3 perguntas, né? Eu sempre faço essas 3 perguntas e a minha equipe sempre faz essas 3 perguntas em tudo que a gente vai fazer para os clientes, que é por quê, para quê e com qual objetivo. Perfeito. Se tu não consegue responder essas perguntas para qualquer coisa que tu vai fazer na comunicação, seja de um post a uma super campanha, não faça. Não faça. Eu sei que algumas pessoas tendem a se sentir culpadas. Nossa, eu não postei hoje, eu não fiz não sei o quê. Gente, mas se for postar sem objetivo, postar porque não postou, sem ter um objetivo final, é intenção, né? A intenção, que intenção que tu tem com aquele material? É simplesmente ocupar um espaço que talvez tu não vai ocupar o espaço que tu precisa ocupar para atingir o teu objetivo. Comunicação sem intenção não existe. Ela é dinheiro posto fora, ela é perda de tempo, e sou bem tranquila em falar isso. Não, e eu acho ótimo, Mariana, tu falar, porque tu traz luz à consciência. Sim. Porque muitas vezes a gente sabe, as pessoas escutam e insistem. Daqui a pouco pode ser a virada de chave que você estava procurando. É ouvir isso. Nossa, isso faz sentido, chega, né? Toma uma atitude. E para quem não tem, né, e sente que a sua empresa está precisando, um olhar mais técnico é importante. E quais os principais erros tu acredita que pequenos negócios cometem nas redes sociais? Eu acho que o principal deles é não entender o seu público. Esse é o principal. Tá? Eu vou dar um exemplo bem tranquilo, né? Bem ok. Não só de redes sociais, né? Eu vou pegar um exemplo de digital, tá? Vamos pegar assim. Tu tem um negócio local. A primeira coisa que tu precisa fazer, antes de tu pensar em ter uma rede social, é abrir um Google Meu Negócio. Né? Tu tem que estar lá no Maps, tu tem que estar lá dentro do Google, porque hoje a gente tem algumas pesquisas que mostram que sim, o Google segue sendo o maior buscador. A segunda coisa que tu tem que ter é planejamento. Tu precisa ter planejamento, tu precisa saber o que tu quer passar para as pessoas, né? O que tu vai mostrar para elas. E aí então, através desse planejamento, tu entender que redes sociais tu vai optar. Perfeito. O teu público, ele é um público que ele tá mais no digital, ele é um público mais velho, ele é um público mais novo, E aqui, se eu puder dar uma dica, eu vou dar uma dica, tá? É a seguinte, ao invés de tu pensar só que o teu público tem uma idade, que ele mora em um lugar e que ele tem uma profissão X, pensa o que ele gosta. O que esse público consome de fato. Perfeito. Ah, tu tem uma hamburgueria, vamos pensar assim, tu tem uma hamburgueria. Ah, ele gosta de hambúrguer, tudo bem, mas o que mais, na média, essas pessoas gostam? Perfeito. O que ela consome? Ela consome refrigerante? Ela consome cerveja? O que ela toma mais? Ela costuma ver notícia? Ou não, ela não vê notícia. Ela não é muito, ela não curte isso. Ah, mas ela gosta de estar na rede social. Tudo bem, ok. Todo mundo hoje, a maioria das pessoas gosta. Mas o que ela consome na rede social? O que ela gostaria? Mari, mas isso é muito difícil. Mas esse difícil. Possível. Conversas difíceis fazem com que a gente tenha ganhos maiores. A gente precisa olhar para o cliente, para o público, do gosto pessoal dele. Por que isso? Porque é o terceiro erro que as pessoas cometem, tá? No digital, quando eles entram, que é o seguinte. Ah, eu vou fazer tráfego direto. Como é que tu vai fazer tráfego se tu não conhece os gostos das pessoas que estão contigo? Se tu não tem um orgânico que já funciona? Tráfego sem orgânico não vai funcionar.
E quanto mais tu conhece essa pessoa, mais próxima tu fica dela. Mais próxima tu fica, mais tu acerta no que tu vai trazer. Acerta. Como que tu vai fazer uma linha editorial para uma rede social baseado em coisas empíricas, né? Vozes da minha cabeça. Ou mais do que isso, tu vai lá e tu começa a pegar um monte de tendências, tu empilha tendências e tu não faz ideia se aquelas tendências se adequam ao público que tu tá querendo atingir. Não tem a tua própria assinatura, Não né? tem a tua assinatura, né? Ou tu vai lá e tu diz, não, agora é tudo vídeo. Ai, não precisa de um monte de carrossel. Tudo no achismo. Tudo no achismo. Ai, é porque tu vê uma notícia dizendo, ah, agora é a era dos carrosséis. Tá na moda os reels. Agora eu preciso fazer reels, só reels, só reels, só reels. Gente, debreia. Calma. Calma. Calma, muita calma nessa hora. Muita calma. Porque a gente tem a tendência de ir com a tendência, com a maré, né? Ir com a maré. E não é bem assim. E uma coisa importante que enquanto tu falava, eu prestei atenção também, é que tu falasse da idade, né? Que a gente pesquisa, da localidade e tudo. Mas também para cada rede, são várias redes sociais. Sim. Então tu vai conseguir descobrir o teu público, em qual ela tá mais. Com Né? certeza. E aí, através deste estudo mais profundo, a gente consegue se posicionar mais, investir mais energia e estratégia em alguns pontos, né? Que a gente tem diversas redes hoje em dia, né? E tem uma coisa que eu acho que é interessante falar aqui, é que as pessoas tendem a colocar tudo no mesmo saco, né? Então, tipo, a rede social é Instagram, é TikTok, é Facebook, YouTube. Gente, não. A gente tem que saber para qual mídia a gente está produzindo. Se a gente está falando de Instagram, a gente está falando de uma rede social, uma rede de socialização. Ele tem uma lógica. Se tu está falando do TikTok, tu está falando de uma rede de comunidade. Não é uma rede social, a lógica é diferente. Diferente, né? Se tu está falando de YouTube, tu está falando de um buscador. Que entra mais na parte de conteúdo técnico, Busca, tu mais tá buscando, profundo, tu vai buscar algo específico. né? Tu quer entender mais daquele assunto. Exatamente, né? Então, assim, não é... Tu tem que saber por que tu tá produzindo e para que tu tá produzindo. Porque cada rede tem um comportamento diferente e isso vai te mostrar que cada público tem um comportamento diferente naquela rede. E outra coisa interessante no Google Meu Negócio também, que eu lembrei, é que tem ali a parte da avaliação, que é super importante, porque ali a pessoa ela não está indo na rede social da empresa fazer um agradecimento, um elogio. Ela se sente mais segura de expressar realmente como é que foi o atendimento dela naquela empresa. Então lá é um órgão à parte de validação, né, da empresa. É muito importante, né? O Google Meu Negócio nesse sentido. O Google Meu Negócio para negócios locais, ele é essencial. Né? A pessoa ela vai buscar no Google. Mas ela vai buscar no TikTok, no Instagram. Com toda certeza ela vai buscar no TikTok, no Instagram. Pode ficar bem tranquilo que isso vai acontecer. Mas ela vai buscar no Google, primeiramente, quando ela quer credibilidade. Quando ela quer fazer um pedido rápido, alguma coisa nesse sentido, ela vai buscar no Google. Ela quer saber as tuas avaliações, ela quer saber se tu tem um site. Ela vai olhar no Google, né? Levando em consideração também que as redes sociais, elas podem ser um pouco difusas, né? Se a gente for entrar numa rede social, no Instagram, que daí tá um outro errinho que eu me lembrei agora, tu tem um negócio local. Aí tu tá lá, tu tem o teu negócio e tu tá no Instagram. E tu tem lá, nossa, teus destaques estão ok, a tua bio tá lá mais ou menos, tá indo tudo. Mas uma coisinha básica, qual a cidade que tu tá? Qual é o teu endereço? Um dos grandes problemas no Instagram, por exemplo, que as pessoas relatam de restaurantes, por exemplo, é que tu entra, tu não sabe que cidade é aquele restaurante. Tu fica ali, nossa, será? Vou marcar, porque ele não regionaliza. Sim. Né? Então, o Google, ele te auxilia muito nesse sentido. Com certeza. Organização é liberdade. Então, e isso serve para rede, serve para comunicação. Para tudo também, tudo. né, Mariana? Então, assim, se tu não tiver uma rede organizada, dificilmente o teu público vai conseguir se entender contigo. Porque, querendo ou não, tu é um negócio. Negócios não são influenciadores, por exemplo. Negócios precisam ser organizados. Eles têm que trazer para as pessoas. Se tu se mostra organizada, tu também vai ter essa visão do teu possível cliente. Sim. Que veja que a empresa está ali, né, equilibrada para te atender, com seus processos ok. E tem uma coisa que eu acho importante falar aqui. Mas o meu negócio é só indicação. Eu tenho muita indicação, eu tenho muita referência. Que ótimo! Maravilha! É a melhor coisa, uma das melhores coisas que tu tem são referências. Né? Mas tu tem que lembrar que essa pessoa que foi referenciada, ela vai te procurar.
ela vai querer saber se tu existe, como tu existe, onde é que tu tá, quem tu atendeu, o que que tu fez, como é que tu fala. E se ela não te encontrar é ruim, mas consegue ser pior se ela te encontrar e ser muito confuso. Tá? Sim. É muito pior se for tudo muito confuso. Tá? Tem que ficar claro, né? Fica Ali, claro. exatamente o que tu tá vendendo, oferecendo, expondo. Então, isso tem que ser claro. Exato. Outra dúvida, que eu já estou aproveitando para trazer essas dúvidas. Tu tem que estar em todas as redes? Não. Ou é isso que é uma pergunta? Porque isso demanda energia, Uhum. conteúdos, todo esse cuidado, e são várias, né? São. Então não precisa. Não. O que a gente precisa olhar sempre, inicialmente, é tu saber conhecer muito bem o teu público para saber onde ele está. E a segunda coisa é, se tu mesmo cuida da tua comunicação, lembra que tu não vai conseguir produzir para todos os lugares. Então tu tem que privilegiar os lugares em que tu te sai melhor. Uhum. Em que tu produz melhor, em que tu consegue produzir, que tu consegue ali fazer tudo que tu precisa do jeito correto, né? Porque é melhor um pássaro na mão do que 3 voando. Tá? Claro. Então, isso é importante. Focar num determinado lugar onde ali é a preferência. É a preferência. E pode dali surgir para te encaixar. E tu tem que cuidar muito do teu objetivo também. Para não fugir, né? Para não fugir do teu objetivo. Quando vê, tu tá em todas as redes sociais, mas tu não conversa com ninguém direito, tu não responde às pessoas, tu não consegue ter consistência, então tudo vira uma grande bola de neve. Claro. E, Mariana, qual é a diferença entre postagem orgânica e tráfego pago? Talvez eu tenha algumas pessoas que têm essa dúvida, né? Que não entendem. Orgânico é tudo aquilo que tu faz sem tu pagar para fazer. Né? Então, tu não paga para a plataforma. Então, tu vai fazer um vídeo hoje, tu vai botar uma foto e tu não vai pagar por ele. O que isso quer dizer? Tu não vai acionar ali para fazer tráfego pago, tu não vai acionar, botar dinheiro na plataforma para ela te espalhar, tá? Então, isso é orgânico. Tudo que tu coloca dinheiro nas plataformas é tráfego pago. Tá? Então, tu vai impulsionar uma publicação, tu vai fazer uma campanha, tudo isso é tráfego pago. É o que é pago para tu aparecer. No Google a mesma coisa. Claro. E tem também como que eu vou te dizer, um retorno, né, de algumas pessoas que falam que o orgânico, quando ele é orgânico e bem planejado, ele também tem um bom retorno, né? Tem. O orgânico, quando ele dá muito certo, quando ele tá bem planejado, quando tudo ali funciona, o retorno dele consegue, às vezes, ser maior do que o pago. Tá? E é exatamente por isso que eu falei antes. O tráfego pago, ele tem que ser aliado do orgânico. Se o teu orgânico não funciona, se ele não te traz nenhum resultado, provavelmente tu não vai ter resultado. Vai impulsionar o mesmo material que já não está tendo uma aceitação, né? Exatamente. Tá. Então, isso dificulta muito e é por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade com isso. Também tem outras perguntas aqui, se é verdade que a gente precisa postar todos os dias para aparecer e para ter um crescimento. Qual é que é a tua visão sobre isso? Aí vai aquela coisa que ninguém gosta de ouvir, depende. 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 Porque depende. Não tem, né, como tu dizer. Porque depende da estratégia da pessoa. Se ela é muito assertiva e já tem uma linha de tempo, né? Para ela talvez não faça sentido estar abastecendo, né, de muito conteúdo. Agora tem outras empresas que colocam muito conteúdo para levar para um funil, para um final ali, né? Mas assim, o depende é real mesmo. Sim. Não só para empresas quanto para pessoas, depende do teu objetivo. Né? Depende de como tu consegue produzir, mas principalmente do objetivo. O que eu quero com essa rede? Né? Eu quero ser uma vitrine do meu negócio? É uma coisa. Eu quero influenciar pessoas? É outra coisa. Eu quero que todos os dias cheguem pessoas pelo Instagram, pelo TikTok. E aí entra novamente no tipo de público. No tipo de Porque público. Dependendo do tipo, por isso que depende, né? Depende. Porque dependendo do tipo de público, se tu fizer uma campanha de muito conteúdo, pode ficar ruim. E o teu planejamento diz muito, né? Como que tu vai fazer aquela empresa, aquela pessoa e etc., se comportar nas redes, se comportar na sua comunicação. O teu planejamento, ele vai ditar muito como isso vai acontecer. Então, a gente atende empresas que postam 2 vezes por semana e tá maravilhoso.
tá? Porque tem outras ações de comunicação. Depende do nicho, né? E tem outras ações de comunicação, né? A gente tem que, eu sempre gosto de trazer isso, gente, vamos lembrar que não é só o digital que existe. A gente tem outras formas de comunicar. É importante que cada empresa mapeie os pontos de contato com o seu cliente, com o seu público, né? E tudo é ponto de contato. Vamos dar exemplo aqui. Eu tô pegando bastante exemplo de restaurante que acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? Tu tem uma pizzaria local ali que faz teleentrega, delivery, né? O teu ponto de contato é o WhatsApp, o teu ponto de contato é a pessoa que vem buscar dentro da pizzaria, vem pegar aquilo ali. O teu ponto de contato são as redes sociais, é o motoboy que vai levar a pizza. Então, tu pode explorar todos os pontos de contato. Todos. E lembrando que as empresas, as pessoas, os negócios, eles têm públicos diferentes dentro dos negócios, né? Então, vamos pegar uma clínica de estética, tá? Vamos começar por aí. Tu tem a pessoa que vai na clínica, que procura botox, tu tem a pessoa que procura bléfaro, tu tem a pessoa que procura preenchimento, tu tem de Flacidez. tudo. Flacidez, tu tem vários. E esses públicos, eles são diferentes. Diferentes faixas etárias. Tudo, gostos, ciclos. Então, aprender como esse público se comporta e como que ele reage ao que tu envia, te diz muito sobre os pontos de contato que tu tem que adotar com ele. Vamos pegar de volta o exemplo da pizzaria, né? Tu tem um ponto de contato que é o motoboy. Como é que tu pode trabalhar essa entrega para que isso reverbere em novos pedidos? Qual a forma que tu pode fazer isso? Aí tu tem um cliente que pede pelo WhatsApp e o motoboy leva, mas tu tem cliente que vem buscar. Como é que tu consegue trabalhar o interno da tua pizzaria, do teu delivery, para ele falar por ti e assim tu conseguir ter mais pedidos? Né? Como que tu pode trabalhar esses pontos de contato? Então, a tua vida da tua empresa, a comunicação da tua empresa, ela não se resume ao digital. Ela precisa ser muito mais do que isso. Claro. E tu tem que olhar para tudo isso, porque isso é uma forma de tu olhar para o teu público. Claro, Mariana, e eu tenho mais uma perguntinha que a gente já está caminhando para o final. Mariana, me diz uma coisa, como faz para um conteúdo realmente viralizar? O que acontece aí quando viraliza? Claro, tem tendências, músicas, repetições que estão em alta, mas o que faz um conteúdo viralizar, na tua opinião? Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou devolver essa pergunta. Por que viralizar? O que tu acha que tu ganha viralizando? Como empresa, visibilidade, possível novos seguidores, e dentro desse campo grande de visibilidade, de seguidores, possíveis conversões de clientes. Tá, mas aí agora eu vou te trazer por que eu te fiz essa pergunta, tá? Porque via de regra, viralizar não é bom. Tá? Não sabia. Viralizar, a gente tem que ter muito cuidado, porque normalmente tu atinge muito mais públicos que não são para ti do que públicos não comunicam, talvez, com o teu negócio. Exatamente. A gente teve exemplos, dentro dos nossos clientes, a gente teve muitos exemplos de viralizações que foram muito ruins para o cliente. Aquilo bagunça o teu público, né? Então, às vezes tu tem uma rede que está funcionando muito bem, tu tem anúncios que estão funcionando muito bem, e às vezes tu viraliza, e esse público que está chegando é um público que vai bagunçar tudo, os teus anúncios param de performar corretamente. E traz uma confusão ali de posicionamento, Traz uma confusão de posicionamento. Para tu conseguir fazer aquilo ali, voltar a um patamar interessante, às vezes demora muito. Exatamente. Então, o viralizar, ele é muito interessante para quem é influenciador, por exemplo. Claro, que daí é mais abrangente, é outra pegada. Exato. Agora, a gente pode ter exemplos bons de viralização, né? Quando eles falam com o público correto. Quando eles conseguem atingir exatamente o público, é outra coisa. Claro. Então, viralizar é um grande depende também. Tá. Mas a gente precisa olhar com mais carinho para isso. Com mais carinho e cuidado. Exato. Mariana, eu gostaria de pedir que tu deixasse uma mensagem final para o público que te ouviu, falando da Mais Presença também, e deixando as tuas redes sociais. Desde já eu agradeço imensamente pela tua presença. Vou te convidar para voltar, porque a gente tem muito mais assuntos para abordar. Dá para falar muita coisa. Eu adorei esclarecer muitas dúvidas. Eu acho que o pessoal vai amar também, acredito, tenho certeza. Então fica à vontade para deixar uma mensagem final, deixar as tuas redes sociais. Pessoal,
eu agradeço aqui a oportunidade, né? A Mais Presença, ela é uma agência que tem 11 anos aí de trajetória, já atendemos mais de 500 clientes, tem muitos projetos concluídos. Mas o principal disso, e aqui eu quero deixar uma mensagem final para quem trabalha aí, quem tem a sua empresa e precisa de comunicação, esteja atento ao seu público. Tá? Muito mais do que tendências, do que redes sociais, do que offline, esteja atento ao seu público. O seu público é aquilo que tu tem que prestar atenção para que tu consiga produzir uma comunicação que realmente funcione. Que maravilha! E as tuas redes sociais? Mais Presença Digital, tá? Tem maisinho no símbolo, é bem fácil, maisinho verde, bem fácil de encontrar. Mariana, amei, adorei. Muito bom sempre trazer conhecimento para o nosso público do Empodera. Pessoal, e foi rapidinho, sempre quando o assunto é maravilhoso, o tempo passa voando. Esse foi mais um Empodera Mais e eu espero você num próximo episódio.